Oi pessoal, essa é a nossa primeira aula de função quadrática. Bom, função quadrática é uma função do conjunto dos reais no conjunto dos reais, quer dizer, o domínio é o conjunto dos reais e o contradomínio também é o conjunto dos reais, tá certo? Então ela é uma função que transforma um número real em um outro número real aplicando essa regra, aplicando essa lei de formação, tá? Que lei de formação é essa? É a lei f de x igual a x ao quadrado mais bx mais c. Então, a lei de formação, a lei de associação, ela é dada aqui por um polinômio do segundo grau, certinho? Então, por isso a gente chama também a função quadrática de função polinomial do segundo grau. Bom, a gente aprende, né, aí desde o ensino fundamental, aí desde criança, que o gráfico de uma função quadrática ele é chamado de parábola, tá bom? E a gente aprende aí, né, pelo exemplo, que a parábola ela é uma curva aberta, né? E aí a gente pode ficar com essa impressão de que toda curva aberta é uma parábola, tá bom? E não é bem assim. Na verdade, existe uma definição matemática aí precisa, rígida, para parábola. Parábola, ela é uma curva que é formada aí pelos pontos, ele é o lugar geométrico dos pontos do plano, que estão a uma mesma distância de uma reta dada, que a gente chama de diretriz, e de um ponto dado, né, fora dessa reta, que a gente chama de foco. Então, a parábola ela é a reunião de todos os pontos do plano que estão à mesma distância de f e de R, a mesma distância do foco e da reta diretriz, tá bom? Então vamos pegar aí essa ideia dessa definição e começar a construir a nossa parábola de exemplo. Então eu posso traçar aqui a perpendicular que cai aqui, que desce do foco até a diretriz, exatamente aqui no meio do caminho, no ponto médio, eu vou marcar o primeiro pontinho aí da parábola, certinho? A distância desse ponto até F é igual à distância desse ponto até R. Esse é o primeiro ponto da parábola. Ah, vamos marcar aí mais um, né? Vou marcar aqui, mais ou menos aqui no olho, tá? Por exemplo, esse pontinho aqui, vamos lá, esse pontinho parece aqui para mim que ele está a uma mesma distância do foco e da diretriz. Então esse é mais um ponto aqui que faz parte da parábola. Se a gente continuar esse processo, né, se a gente começar a marcar mais e mais pontos, a gente vai encontrar aí uma curva. Do outro lado ali a gente tem a mesma imagem espelhada, né? Vou fazer aqui, assim, né? E essa curvinha aí é o que a gente chama de parábola, certinho? Nesse caso aí com a abertura para cima, né? Se a gente quisesse a abertura para baixo, a gente poderia simplesmente trocar o foco de posição. Se o foco tivesse localizado aqui abaixo, né, abaixo da diretriz, a gente teria, né, a curva aqui com a concavidade para baixo, com a abertura para baixo, certinho? Então, uma parábola é isso, né? É a reunião aqui desses pontos do plano que cumprem essa condição, tá? E todo o gráfico de uma função quadrática vai ter esse desenho. Certinho, pessoal? Galera aí que for estudar cônicas, né? Seções cônicas, vai ver essa ideia de parábola de novo, né? Lá em geometria analítica, então vai ver a ideia de parábola, de elipse, de hipérbole, né? São curvas aí especiais que recebem o nome de cônicas, tá bom? Pessoal, esse pontinho aqui que foi o primeiro ponto que a gente marcou, ele tem um nome aqui especial, né? Ele chama vértice. Esse é o vértice da parábola. O vértice da parábola é esse pontinho aqui, né? Que está pertence a essa, que é a interseção, né, da parábola aqui com essa perpendicular baixada aqui do foco, tá bom? Então, é isso, pessoal. Próxima aula aí a gente continua falando mais aí de parábola, aliás, de função quadrática.